Shalom, querido espectador. Conforme falamos que no próximo bloco falaríamos sobre Efésios capítulo 6, versículo 12. Ali dentro daquela mensagem que o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus, no versículo 12 ele falou que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estamos aqui novamente com o nosso querido irmão William de Oliveira, que nos dá a honra nessa programação de falar para você que justamente nesta era não pregamos contra você, os hábitos ou atitudes que às vezes você tem essa fraqueza, mas contra os espíritos sedutores, que conforme o profeta disse, eles são contra a palavra de Deus. O irmão William de Oliveira está lembrado da mensagem Demonologia, Espíritos Sedutores. O profeta vem mostrando a realidade desta hora, deste tempo que estamos vivendo. Nosso espectador precisa saber que nós não temos nada contra ele ou sua família, ou postura, mas estamos orientando sobre as hostes infernais, os espíritos sedutores que estão atuando hoje na vida das pessoas para levá-las contra a Bíblia. Fala ao espectador, conforme sua experiência, sobre Efésios capítulo 6, versículo 12, que nós estamos lutando contra as hostes espirituais da maldade. Os espíritos sedutores que são contra os princípios bíblicos, contra a palavra de Deus e verdadeiramente contra você, espectador. Não é isso, irmão William de Oliveira? É verdade, pastor Wes. Deus abençoe mais uma vez, espectadores, todos, que acompanham. Realmente é o que tem acontecido. Agora, lembrando que o momento que nós vivemos é justamente o tempo de um processamento final. E é bom lembrar, todos nós somos dotados de espírito. Nós carregamos espíritos, seja ele bom ou ruim, positivo ou negativo. Não somos neutros. Não somos. Ninguém está sem uma carga. Por isso que Efésios 6, 12 fala justamente que a nossa luta hoje ela não é contra carne e sangue. E a gente vê que há um grande conflito entre isso aí, porque são dois mundos diferentes. Processa-se duas dimensões diferentes. Porque uma dimensão é física e visível e palpável, e a outra é uma dimensão espiritual. E aí é onde nós temos que ter a sensibilidade, e é uma coisa importante que o mensageiro também cita na mensagem, sobre o sexto sentido, porque nós somos dotados de 5 sentidos. Naturais. Sim, é verdade. Mas existe um sentido único que é capaz de nos dirigir e é capaz de nos conduzir, e é justamente esse que nós hoje temos deficiência de entender. E nós vamos pelos 5 sentidos, que é sentimento, que é essa... Isso. E aonde às vezes as coisas saem da visão natural do homem e cria um conflito espiritual. E o senhor falou de algo aí que as pessoas às vezes pensam que a gente está falando contra eles. Sim, né? É verdade. Mas a palavra já diz, não é contra carne e sangue, são espíritos sedutores que tentam tomar o lugar da palavra. E eles vêm para combater a palavra. O profeta fala que as pessoas são boas, irmão. As pessoas são maravilhosas. Elas estão apenas sendo possuídas, né? Como você disse, não há ninguém neutro. Elas estão possuídas ou pelo Espírito Santo ou pelo espírito sedutor. Então as pessoas são boas. E nós queremos levar, espectador, de acordo com essas palavras, você a compreender que nós te amamos, consideramos e respeitamos. Pois bem, pastor Wesley, eu quero lembrar o que aconteceu, um fato que aconteceu entre Pedro e o Senhor Jesus Cristo. Pedro era um fiel seguidor, um apóstolo, do Senhor Jesus Cristo. Mas em uma ocasião, ele, tomado por um espírito, ele falou algo que o Senhor Jesus Cristo captou, o espírito que estava por trás, e repreendeu. E aquilo não foi contra Pedro. Não foi. Aquilo foi contra aquele espírito que tomou ele. É o que enfrenta hoje no âmbito social e espiritual, e isso acaba englobando, porque as pessoas têm dificuldade para discernir. Sim. E a palavra fala que nós temos que discernir os espíritos, saber que nós estamos, como disse, nós somos dotados disso, e nós temos que ter uma visão, e tem que ser espiritual, para entender quando nós estamos... Uma coisa importante, enquanto me lembro, porque às vezes quando a palavra traz palavra de alegria, de elogios e tudo mais, mas quando traz uma palavra de repreensão, as pessoas ficam iradas. E como o senhor disse, as pessoas são boas. Sim. Mas os espíritos são maus. Eles se sentem ofendidos. E eles não querem, porque eles sabem que diante de uma palavra, eles têm que saírem. Eles têm que dar lugar. É verdade. Porque, na realidade, nós temos que entender que há algo que Deus preparou para nós e nós temos que receber isso. Sim. Isso tem que chegar, porque o homem só alcançará a estatura de um varão perfeito quando ele reconhecer essa posição.
É quando ele verdade. chegar nessa conexão Sim. com Deus, de entender que há um espírito de verdade trabalhando no meio do povo. É verdade. Palavras bem explanadas, explicadas pelo nosso irmão William de Oliveira. Deus te abençoe e um grande shalom. Deus abençoe, irmão William. Deus Muito abençoe, obrigado pastor Wesley, pela até lá. participação. Amém.